Hoje é o último dia da nossa série, a série que vem trabalhando aquilo que nós vamos fazer para o ano que vem, 2015. Aquilo que tem sido a nossa ideia central, o projeto do que entendemos que Deus tem desafiado a nossa igreja. Nós temos chegado e chamamos esse projeto de projeto O Próximo Passo. E a ideia é que nós chegamos até aqui e por isso precisamos ir mais além, ou ir mais longe. E o fato é isso mesmo, a igreja tem que ir mais longe, mais além de qualquer forma. Uma igreja não pode ser fechada em si mesma, ela não dá para ser aquele negócio estanque. Se você me perguntar, e eu tenho dito isso sempre, se eu preferia ter uma igreja menorzinha, onde a gente pudesse ser um negócio mais simplesinho, e onde todo mundo se conhecesse, todo mundo soubesse a cara do outro, e você olhasse para a cara do outro e eu sei quem é aquele sujeito, e aí a gente trabalha num nível de comunhão um pouco mais alto, eu diria, bom, eu prefiro, seriam menos problemas para eu trabalhar e assim por diante, mas eu não acredito que é dessa forma que funcione. Ontem eu e o Juan, nós fomos para Arujá, na consagração de um pastor, e nós ouvimos um testemunho que eu estava sentado numa ponta e o Juan estava sentado na outra, mas eu tenho certeza que Deus falou muito com a gente, na hora nem conversamos a respeito disso. Mas o Jaziel Botelho estava dando um exemplo, e ele disse que médico bom tem consultório cheio, porque quando a gente sabe que o médico é bom, a gente vai naquele consultório. Médico ruim, o consultório está às moscas. Mas o médico quando é bom, o hospital quando é bom, não seja pelo SUS, mas o hospital quando é bom, ele está cheio Já tentou marcar um horário com o Dr. Rodrigo? Só daqui a 8 meses. Médico bom é assim, cara bom. Mas eu fiquei pensando nisso e eu falei, é por isso que igreja tem que crescer, porque igreja boa tem que crescer. Porque eu sempre disse que isso aqui era um hospital, não disse? Sempre disse. E por ser um hospital, nós temos que entender que a gente está tratando de gente o tempo todo. Agora, se a gente tem aprendido a tratar de pessoas, e as pessoas têm sido restauradas aqui dentro, significa que cada vez mais e mais pessoas doentes, problemáticas, estão chegando aqui dentro. E a gente vai estar trabalhando. Lembro de um caso de uma vez, que uma senhora doente, ela chegou para mim, e numa conversa comigo eu orei, e ela ficou, pela graça de Deus, não tem nada a ver com a minha oração, tira de mim, mas ela melhorou bastante. Acho que umas 2, 3 semanas depois, chegou um sujeito dizendo, olha, eu soube que o senhor é meio, tem uma oração braba aí, e cura as pessoas. Eu disse, não é bem assim não, curandeiro não sou eu. E a gente sentou e a gente conversou, não é essa a ideia é outra. A ideia é que a gente precisa ir mais longe com a restauração. Agora, vamos pensar um pouco, nós chegamos até aqui, e talvez na sua cabeça seja, até aqui aonde? O que lugar é esse que nós chegamos? Lembrando um pouco a nossa missão, ou a nossa visão, a descrição de quem nós somos, uma cidade transformada, por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Na nossa declaração, a gente percebe o seguinte, tem uma palavra que se repete por 2 vezes, e essa palavra é a principal razão da nossa existência, transformar. Nós somos uma igreja que quer transformar o local que ela está inserida, mas ela tem a plena consciência que ela só consegue transformar por pessoas transformadas. Ou seja, não tem a possibilidade de transformação que não seja por meio de pessoas transformadas.
A gente não tem a preocupação de criar um ambiente, de ampliar espaços, de construir salas, de gerar oportunidades para que essas coisas existam, para que o pessoal olhe e diga: olha que infraestrutura eles têm, mas que espaço bacana, que coisa imponente, mas que negócio gigantesco. Porque não adianta ter um estádio maravilhoso e estar quase caindo para a segunda divisão. Não adianta. O melhor das Américas. Não adianta. O interesse de tudo isso é, antes de mais nada, transformar pessoas. O propósito e o projeto é transformação de pessoas, mas pessoas que se tornem discípulos de Jesus Cristo. Essa é a ideia. Esse é o projeto. Essa é a situação. Uma pessoa transformada por Jesus Cristo, você pode colocar aonde ela estiver, aonde for, que essa pessoa transforma o meio que ela está. Se você pega essa pessoa e a torna a imagem de Cristo por meio do ensino bíblico, porque nós acreditamos muito na Bíblia, esta pessoa, aonde for colocada, transforma a situação, o local. Uma cidade transformada por meio de uma igreja acolhedora. Por causa disso, é que nós, quando pensamos em todos esses projetos, um novo espaço para a nova geração criança renovada, a ampliação da arca, o novo espaço de convivência, novas salas de ensino, tudo isso tem a ver com a nossa proposta maior, que é a transformação de pessoas. Não tem a ver com um espaço, mas tem a ver com a oportunidade que Deus nos dá de, através da sua palavra, sermos canal de transformação de pessoas, para que pessoas transformem a cidade, o lugar onde elas estão inseridas. Nós olhamos para a nossa igreja e entendemos que a gente tem uma necessidade muito grande de fazer um apelo para a nova geração. Por isso nós estamos alugando e criando um espaço maior de 1.200 metros quadrados, onde tem quadra de poliesportiva, vai ter um espaço de pista de skate, mas não é o espaço em si, é o que nós vamos fazer para transformar as vidas dessa moçada neste espaço. O espaço é uma ferramenta. Nós olhamos para a geração criança e entendemos que nós precisamos transformar toda essa nova geração desde pequenininho. Esta semana conversei com uma pessoa que diz: desde o berçário nós podemos influenciar uma criancinha. Desde o berçário nós podemos influenciar uma criancinha. E a ideia de ter um berçário não é que o pai venha e entregue a criancinha para que ele possa ter um momento de tranquilidade na semana e aqui a gente fique livre e com os cuidadores. A ideia é que o berçário pode influenciar o seu filho desde pequenininho. Por isso um espaço legal para ele. Desde pequenininho. Quando a gente pensa na ampliação da arca, só a capela são 60 novas crianças, aqui 30 novas. A gente não está preocupado com o status de uma organização, uma ONG com bastante crianças, mas isso nos dá a oportunidade de transformar famílias. Impactando essa moçadinha, a gente impacta a criança, a família inteira. Quando a gente pensa num espaço de convivência, é uma igreja acolhedora. Você que está pela primeira vez, vai chegar aqui, você vai ter um lugar onde você vai poder tirar as suas dúvidas, esclarecer quem nós somos, como é que você pode se integrar melhor, enquanto a gente está servindo um cafezinho. Um lugar para você fazer inscrição bem adequado e a gente conviver melhor depois dos cultos. E classes de ensino. Primeiro porque a gente tem o Luiz Escado. Se a gente não criar uma sala de ensino para ele, ele morre.
Segundo, porque o ensino bíblico é que transforma a pessoa. Quanto mais você conhece de Deus, mais você é transformado com a capacidade de transformar. Por isso precisamos ampliar. Por isso precisamos ir mais além. Por isso precisamos crescer. Nesse desafio, semana passada nós vimos que o primeiro passo de todos é a oração. E o segundo passo é o envolvimento. O primeiro passo, não se dá um passo sem oração. E quando a gente pensa no texto de Neemias 4, versos 7 e 9, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Neemias recebe a visita do irmão Ananias e ele pergunta: como é que está o pessoal lá em Jerusalém? E ele diz: o pessoal está sendo humilhado, os muros foram destruídos, eles estão extremamente vulneráveis. E aí você sabe a história, que ele fica chorando por quase 5 meses e jejuando e pedindo a Deus uma oportunidade para poder conversar com o rei Artaxerxes, para voltar para Jerusalém, a Jerusalém destruída, e poder reconstruir, porque ele viu uma oportunidade que ele tinha nas mãos. Ele disse: não dá para ficar dessa forma, eu tenho que mudar toda essa situação. Mas para mudar essa situação, Deus, o Senhor precisa me dar uma oportunidade com o rei Artaxerxes. E ele diz: Senhor, me dá essa oportunidade. Na presença do rei Artaxerxes, ele chega lá e pede, e o rei lhe dá essa oportunidade. Ele vai e começa toda a reconstrução do muro. Só que todo o movimento de Deus, todo movimento de restauração, todo movimento de recuperação, não pense você que é fácil, sempre se levanta algum tipo de oposição. Neste momento, quando os muros começam a ser reconstruídos, algumas pessoas se levantaram contra o movimento de Neemias. Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, eles souberam desses reparos e ficaram loucos. Você que está grávida, a Sheila já escolheu o nome do filho, Keila escolheu o nome do filho de Noa. Você que está grávida e não tem nome, eu vou dar alguns nomes para você. Por exemplo, Artaxerxes. Aqui em Vinhedo fica mais bonito ainda, Artaxerxes. O apelido fica Xerxes, Xerxinhos, Arte. Sambalate, samba ou late. Enfim, estes caras, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, eles ficaram irados e se levantaram contra Neemias. O que Neemias faz? Quais são as ações e quais são as principais tomadas de Neemias? Primeiro, ele dá o primeiro passo. O primeiro passo dele é: mas nós oramos ao nosso Deus. Nunca Neemias faz qualquer coisa sem antes gastar um tempo em oração. Nunca. Oração tem que ser a primeira coisa na vida de um cristão. Antes de tudo, oração. Oração tem que ser mesmo algo que eu e você carregamos na nossa vida. Nós temos que ter esse princípio e carregar isso como um princípio de Deus sempre, sempre. Caso contrário, nós vamos sempre querer fazer pela nossa força. Oração é algo que tem que acontecer na nossa vida. E o segundo passo dado por ele foi um envolvimento, uma ação. Colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. O fato é que estes são os 2 passos que devem ser dados na vida de um cristão: um envolvimento, uma ação, algo que promova uma restauração da situação, e a oração em primeiro lugar. Nós cristãos, em geral, fazemos um ou outro. Nós damos um passo ou o outro passo, mas temos que aprender a caminhar com os 2 passos. Nós gastamos muito tempo em oração
e não fazemos nada. Ou então gastamos muito tempo agindo e quase nada em oração. O fato é que precisamos aprender a balancear. Ou a gente ora e a gente age, ou a gente age e a gente ora, mas não dá para descartar uma das duas situações. Por exemplo, sempre digo para aquela pessoa que está distante de um namoro há muito tempo: você não namora, você já tem gente que está até baixando a cabeça. Você não namora. Não adianta ficar em casa. Não adianta vir com roupa feia para a igreja, sem tomar banho, ficar aí parado, um olhando para o outro. Tem que ir para a luta. Tem que se mostrar. Meu avô falava assim para mim: Dedeco, que ele me chamava de Dedeco, nós que somos feios, um bom perfume e uma lábia resolve. Mas eu também entendo o seguinte, que a gente tem que ir à luta, mas a gente também tem que orar. Ficar trancado dentro do quarto, dizendo: Senhor, me envia um namorado. Se o seu namorado chegar dentro do quarto, tem alguma coisa errada. Está muito saidinho, esquece desse. Mas tem que agir. E tem que orar. Estou desempregado. Tem que mandar currículo, tem que bater na porta, tem que clamar, tem que procurar, tem que chegar, implorar: por favor, me contrate. E tem que dobrar o joelho e tem que orar. Meu casamento está dando errado. Tem que orar, tem que clamar, tem que pedir para Deus dar certo, e você tem que mudar o seu comportamento. Estou depressivo. Tem que dobrar o joelho e pedir para Deus mudar tudo isso, mas tem que tomar remédio e tem que lembrar: não dá para ficar depressivo o resto da vida, tem que mudar o comportamento. Só remédio não resolve. É atitude, é remédio, mas é oração. Oração. Você vê que foram 2 passos dados. 2 passos que ele deu. Por isso tem que estar na nossa cabeça o tempo todo. Oração e ação. Oração e envolvimento. Oração e atitude. O primeiro passo é oração. O segundo passo é ação. Quando a gente lê um pouco mais o texto de Neemias, a gente vai tirar alguns princípios e depois a gente vai para um outro texto concluindo também princípios. O princípio primeiro é que a história sempre repete a história. Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado. Quem soube? Sambalate, Tobias, os árabes. Esses caras todos souberam que Neemias começou um projeto de reconstrução e em 52 dias ele reconstruiu todos os muros, as portas e pôs a casa em ordem. Ele soube disso tudo e assim que ele soube, eles souberam desse projeto, eles ficaram indignados. Sempre há na Bíblia a história maior de Deus sendo exemplificada em micros histórias. Presta atenção. Uma cidade destruída, um povo desolado, levado por causa do seu pecado para um cativeiro. Deus levanta um homem chamado Neemias, com um sonho de restauração, e esse homem, cheio de ousadia, volta para Jerusalém, e lá ele restaura a sorte daquele povo. A tal ponto que o salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Olha que coisa bacana. Um projeto de restauração. Agora, sempre a história de Deus, ela é projetada em micros histórias. E a história de Deus sempre passa pelo resgate, pela recuperação e pela promoção da esperança. Após o resgate,
Após a recuperação, aquele que foi recuperado se tornou um promotor da esperança. As pessoas olhavam para ele e diziam: puxa vida, este cara é promotor da esperança. Se ele foi modificado, há esperança para mim. Porque ele foi resgatado, recuperado e cheio de esperança. José, ele foi resgatado de um poço jogado pelos irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. No Egito, ele recuperou o prestígio, foi colocado como o segundo principal dentro do Egito, e lá ele recuperou a história da família toda, promovendo esperança. Ele era o sinal da esperança por uma nação que morria de fome. Na história, a história era marcada de novo: resgate, recupera e esperança. Resgata, recupera e esperança. Resgata, recupera e esperança. Moisés, um decreto de que todos os recém-nascidos têm que ser mortos. Ele é posto num cestinho, dentro do rio Nilo, e ali ele é recuperado, resgatado pela filha do faraó, posto em recuperação como neto do faraó, e ele fica em recuperação um tempão, e ele é levantado como o libertador do povo do Egito, e ele resgata, recupera, e aquele homem se torna o canal de esperança para aquele povo. Porque a história de Deus é marcada na história de Israel, através de um homem chamado Moisés, aonde Deus resgata, recupera e promove esperança. E a gente poderia discorrer a respeito de um monte de outras pessoas. Daniel e os seus amigos. Daniel na cova dos leões e os seus amigos na fornalha. Deus resgata, recupera e é canal de esperança. A gente poderia olhar para Paulo, a gente poderia olhar para Pedro, a gente poderia olhar para o próprio Jesus Cristo, aonde sempre a história está sendo marcada nas histórias, com um projeto de resgate, de recuperação e de esperança. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que a sua vida foi marcada por um resgate, por uma recuperação, e você é um projeto de esperança. Você é sinal da esperança de Cristo. Por isso nós podemos olhar para aqui, que quando eles souberam dos reparos dos muros, do resgate e da recuperação, o sinal de esperança estava sendo dado novamente. Um homem tinha se levantado. Neemias estava trazendo esperança para aquele povo, porque o resgate, a recuperação e a esperança estava sendo marcada na história daquele povo, novamente por causa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro princípio tem que estar sempre na nossa mente. A história sempre repete a história. Segunda coisa, Patrick me lembrou essa semana de Filipenses 3, 12 a 16, na música que ele ensinou. Paulo ensina aos filipenses dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Com esse texto eu abro um parênteses na história de Neemias e eu quero trazer alguns princípios a mais. O segundo princípio nessa história toda, o princípio de que nós temos que ter em mente que o resgate leva a um processo de recuperação. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo não era arrogante. Paulo dizia assim: eu quero dizer uma coisa. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso que vocês saibam de algo.
Eu não alcancei a perfeição, mas eu luto por ela. Eu fui resgatado e estou num processo de recuperação, mas sou canal, sinal, marca da esperança para todos vocês. Vocês conhecem a minha história, vocês sabem quem eu era, vocês sabem o que eu fazia, vocês sabem o que eu cria. A história foi marcada na minha história, por isso eu fui resgatado, eu fui recuperado, e hoje eu sou canal de esperança. E hoje eu luto pela minha recuperação, não que eu já tenha obtido, mas eu continuo batalhando por isso. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, a cidade onde nós estamos não é perfeita, por isso nós precisamos como igreja, nós precisamos como família, nós precisamos como indivíduos, olhar para onde nós estamos e entender, olha, eu tenho que ter na minha mente sempre que o que Deus fez quando Ele me resgata é me colocar num processo de recuperação que promove esperança. Eu não alcancei a perfeição, eu não estou 100% recuperado, eu fui resgatado, mas não fui recuperado. Eu continuo nessa luta, eu continuo nessa busca, eu continuo nesse empenho, eu continuo me esmurrando ou escravizando o meu próprio corpo, para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo, que eu viva a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nela. Eu não fui resgatado por causa das obras, diz Efésios, mas eu fui recuperado para a prática das boas obras, diz Efésios, e serei julgado por elas, diz Coríntios. Então eu tenho que viver dessa forma, na busca constante da minha recuperação, na busca constante de promover recuperação, na busca intensa de fazer com que as outras pessoas entendam do resgate, da recuperação e da esperança. O princípio de que eu tenha em mente que o resgate leva a um processo de recuperação. Terceiro princípio, tenha em mente que a esperança faz deixar no passado o que é negativo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Se você foi resgatado e está num processo de recuperação, aquilo que é negativo ficou para trás. E eu não fico amarrado nas coisas negativas, porque a esperança deixa para trás o negativo. É como se eu desse de costas para o passado. Eu entendi quem Jesus Cristo era e aquilo que eu seria aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade eu sabia que eu ia ser pastor. Aos 16 anos de idade eu comecei um trabalho onde eu explicava o que era resgate, recuperação e esperança na casa dos meus pais. Toda segunda-feira à noite a gente literalmente desmontava a casa dos meus pais. E ali a gente falava de Jesus Cristo para aquela moçada o tempo todo. E a gente falava mesmo, era meu irmão e um amigo tocando e eu ensinando. E a gente durante algum tempo nós ficamos ali ensinando, acho 3 anos e meio, nós evangelizamos em torno de 850 jovens. Evangelizamos e distribuímos na cidade. Terminou esse ministério, assim que acabou eu voltei, fui e me tornei membro da igreja do Morumbi, comecei a trabalhar naquela igreja, mas eu olhava para o ministério que tinha tido na minha casa, chamava Projeto Alcance, e eu dizia, eu nunca mais vou ter um ministério como aquele na minha casa, porque era um trabalho muito legal.
A gente trabalhava de forma intensa, a moçada sentava lá em casa, a gente pregava o evangelho, o pessoal se convertia pra caramba, os pais ficavam impressionados com aquilo, e a gente discipulava aquele pessoal, distribuía entre as igrejas. Hoje tem um monte de pastor e missionários espalhados, e era um negócio tão intenso, tão gostoso e simples. Era uma caixa como essa, uma guitarra e um baixo e eu falando. Só isso. E falávamos, e o pessoal sentava subindo a escada no chão todinho aqui assim. E era para mim a minha realização de sonho, dizendo: Deus, que coisa gostosa. Acabou aquilo, fui para a igreja do Morumbi, tinha um ministério lá e parecia que a coisa não deslanchava, não era gostoso como era na minha casa, não rolava, não fluía como fluía na minha casa, e eu chorava, olhando para aquilo, dizendo: eu nunca mais vou ter um ministério como aquele, acabou, eu vou viver do passado. Até que um dia, numa conversa com Renan Yoshima, eu brinco dizendo: se Deus utilizou a mula para falar com Balaão, tem horas que ele utiliza outras pessoas e outras coisas para falar com a gente também. E o Renan virou para mim e disse o seguinte: André, até quando você vai ficar olhando para o ministério do Projeto Alcance como se fosse a única coisa que Deus pode fazer por você? Acho que você está errado. Esquece isso. Olha para frente. Deus tem outras grandes coisas para fazer com você, ou dar outros grandes ministérios para você. Eu falei: eu tenho que esquecer das coisas que ficaram para trás, porque eu caminhava para frente de costas. E eu tive que virar. Tem muita gente que fica olhando para trás, relembrando quando o casamento foi bom. Na lua de mel, ele me tratou bem. Na lua de mel. Hoje eu estava assistindo um filme, a moça tinha acabado de dar luz e o cara pediu ela em casamento. Ela disse assim: mas e se eu não recuperar o meu corpo? Você promete me amar mesmo que eu continue flácida? Ele disse assim: eu também fico flácido para você. Eu achei o máximo isso. Né, Dan? Fiquei. Cumpri minha promessa. O fato é que você fica olhando para o casamento como se fosse aquela água derramada, o leite escorrido, e você diz: eu era feliz lá naquela época. E aí você está passando os anos e você continua olhando para aquilo lá, mas Deus tem outras coisas. Você tem que ter em mente que a esperança faz o passado, o que ficar no passado, o que era negativo. Tem gente que olha e diz: a melhor época da minha vida foi quando eu trabalhei na empresa tal. Lá eu era reconhecido profissionalmente, ganhava bem, essas coisas. E você hoje no teu emprego não se motiva nem a trabalhar direito, porque você fica chorando o tempo que você lembra de trabalhar. Esquece, passou. Dá as costas para o passado e se dedica e honre o que você tem hoje, e espere as portas se abrirem, senão aproveita o que você tem hoje. Porque é o que você tem hoje. Isso não é nem bíblico, é óbvio. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Por isso tenha em mente que a esperança faz deixar no passado o que é negativo. Ah, eu fui assim, foi, ainda bem, porque Deus faz novas todas as coisas. Graças a Deus que você foi, porque não precisa ser mais. Quarto princípio: tenha em mente uma meta pela qual a esperança será anunciada. Resgata, recupera e esperança. Resgata, recupera e esperança. Avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Que alvo? O prêmio soberano, a vocação em Cristo Jesus, em Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que ter um projeto, um plano. Mas o plano que eu tenho que carregar para mim, tem que ser um plano que eu tenho que olhar e falar que ele está de acordo com um projeto que resgate, que recupere e que promova a esperança. Porque este é o plano que vale a pena morrer.
Este é o plano que vale a pena ser vivido. Meu pai trabalhou por 27 anos numa multinacional. E ele dedicou a vida por essa multinacional. Num dia de férias, ele esqueceu um documento no escritório e ele foi buscar. E quando ele foi pegar o documento lá, o chefe o chamou e o demitiu. De 9 fábricas na América Latina, 7 foram construídas por ele. Destas fábricas, todos os projetos ele entregou antes do prazo e abaixo do orçamento. Eu me lembro de uma conversa no Guarujá com uns amigos que os caras falavam assim: você é burro, porque você entrega projeto abaixo do orçamento, você poderia estar ganhando muito dinheiro se desviasse um pouco para você. É burro por ser honesto. Meu pai foi honesto, foi sincero, um homem de Deus. Dedicou a sua vida inteira. Quando saiu disso, eu creio que Deus utilizou esse deserto, depois da perda de emprego, para trabalhar nele, num projeto que de fato vale a pena morrer e ter, que invista naquilo que traz esperança. Porque toda a vida dedicada a isso ficou para trás. Ficou para trás. Você vai dizer, construiu muita coisa? Construiu. A gente pode discutir um monte de coisas. Mas poderia ter investido muito mais tempo num monte de outras coisas. Um projeto que resgata, um projeto que recupera e um projeto que promove esperança. Passa o tempo e você talvez não tenha resgatado, recuperado e promovido esperança na vida dos seus filhos, porque você estava tão imerso em alguns projetos que não promovem esperança e você não viu isso acontecer. Passa o tempo e o seu foco era tanto nessas coisas, que você não conseguiu nem investir na vida dos teus colegas e nem na vida do teu chefe. E passou o tempo, o resgate, a recuperação e o investimento na esperança não foi feito de fato, e isso não valeu de nada. A minha pergunta é, e eu não sou contra um trabalho numa multinacional e uma carreira numa multinacional, pelo contrário, mas se você quiser conversar com ele, ele vai ter um prazer imenso de dizer no que vale a pena ser investido a vida. Eu até te aconselho a conversar com ele. Um projeto que resgate, recupere e que promova esperança. Esse é um projeto que vale a pena morrer. Você tem investido a sua vida nisso? Princípio 5 diz que nós temos que ter em mente que é hora de tacar-lhe o pau. Essa é a hora, e a hora é agora. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Depois o texto continua dizendo: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A hora é essa, agora já chegou o tempo. Taca-lhe o pau. Não dá tempo para perder. Ou não tem tempo de perder. Temos que investir e o tempo de investir é este, é agora. Muitas vezes a gente olha e diz, eu vou primeiro terminar os estudos, depois eu vou casar, e aí depois eu vou arrumar minha casa, e depois você tenta sempre projetar tempos. Como se a gente pudesse dizer, agora eu preciso fazer primeiro coisas, para depois... Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas, sempre. Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas, sempre. Não tem jeito. Ou Deus é, ou Ele não é. Porque senão sempre outras coisas serão. Ou eu vou estabelecer que eu vou abraçar a mão desse projeto de resgate, de recupera,
e de esperança para a minha vida e para onde eu estou, ou eu vou ficar cozinhando o galo e eu nunca vou entrar nessa história. É que nem piscina de água fria. Você fica pondo o pezinho, não vou entrar. Põe o pezinho, não vou entrar não. Piscina de água fria só tem um jeito, mergulha logo sem pôr o pezinho. Mergulha logo. Na maioria das vezes que a gente fica pondo o pezinho, a gente desiste. Não vou tomar banho de piscina agora não. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Prioridade não se estabelece para depois, prioridade é prioridade. Porque o que a gente está fazendo quando a gente posterga, que a gente procrastina, é virar e falar assim, Deus é minha prioridade. Será, mas não é agora. Deus, o Senhor é tudo que eu tenho na vida. O Senhor é o meu bem supremo. Daqui a pouco. Primeiro eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro eu preciso terminar algumas coisas. Deixa eu enterrar meus pais. Deixa eu construir minha casa. Deixa eu formar meus filhos. Na minha terceira idade o Senhor será. O meu projeto de terceira idade é o Senhor ser a minha prioridade. Aí eu vou ter tempo, Senhor. Aí eu vou promover resgate, recuperação e esperança, assim, a dar com pau. Eu vou semear resgate. Eu vou ser uma fonte de recuperação. Eu serei um outdoor de esperança. Mas por enquanto, segura a barra. Mas estou prometendo que eu serei. Ou Deus é agora, ou Ele é agora. Porque prioridade é na hora. Não existe prioridade pré-datada. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Se nós já alcançamos a maturidade, nós devemos enxergar as coisas dessa maneira. Eu vou trabalhar e amanhã eu levanto para ir para o meu serviço com um projeto de resgate, de recuperação e de esperança. Eu vou chegar na minha casa com um projeto de resgate, de recuperação e de esperança. Eu venho para a igreja com um projeto de resgate, de restauração e de esperança. Eu vou no meu condomínio, para quem mora em condomínio, com um projeto de resgate, de recuperação e de esperança. Se você é como eu que mora na rua, você vai morar na rua com um projeto de resgate, de recuperação e de esperança. Porque Deus é a minha prioridade. Taca-lhe pau. Porque alcançamos a maturidade. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Princípio 6. Tenha em mente que Jesus é e sempre será incomparável. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cristo sempre será incomparável. Você pode abraçar qualquer projeto para a sua vida. Cristo sempre será incomparável a este projeto. Recentemente eu vi a história de uma família onde o marido e a mulher não andavam muito bem. E a mulher tomou uma posição de que a família precisava, eles nem eram cristãos, mas a família precisava tomar uma postura de melhoria. E ela disse: eu vou buscar a igreja. E eu vou levar a minha família. Meu marido não quer saber, mas eu vou levar a minha família. E ela foi. E ela começou a levar a família.
E a família era composta por 2 filhinhos, e ela começou a trazer os filhos à igreja. E nisso, Deus começou a despertar um dos filhos. E o filho começou a querer saber mais e mais de Bíblia. O filho tinha 9 anos de idade. Num dia, ela e o filho tiveram uma discussão por uma desobediência do filho. E o filho saiu depois de perto dela. E ela entrou no quarto, o filho estava chorando muito. E ela perguntou: o que foi, filho? E a Bíblia estava aberta dizendo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa. Filho, em tudo obedecei aos vossos pais. Ele dizia: mãe, eu não consigo ser isso que Deus está pedindo. Eu preciso de ajuda. 9 anos de idade. Me ensina, mãe, me ensina. E a mãe virou e disse: filho, eu não sei fazer isso. Eu não sei te ensinar. Eu preciso que alguém me ensine. Eles foram para a igreja e pediram socorro. Alguém trouxe um devocional e disse o seguinte: comecem a estudar a Bíblia através desse devocional. Falou: tá bom. Foram para casa e eles começaram a estudar a Bíblia através desse devocional. Um moleque de 9 anos de idade, com uma fome de estudar a Bíblia tremenda, começou a estudar, e chamava a mãe e o irmão: venham cá, vamos orar, vamos estudar. E quase todos os dias, a família orava e lia a Bíblia, orava e lia a Bíblia. Até que num dia, o menino chamou a mãe, e orando, a mãe caiu endemoniada. Ele pede socorro, a mãe leva um susto quando se recupera. A mãe entende quem Jesus é explicado o plano de salvação para a mãe e diz: você precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela diz: eu quero esse Jesus. Ela aceita Jesus. No mesmo dia ela vai para casa, chama os 2 filhos, diz: eu vou testar. O mais novo, acho que com 7 anos, o mais velho com 9. E ela faz uma pergunta: por que vocês são salvos? Por que vocês vão passar a eternidade na presença de Deus? O mais novinho virou e disse: eu sei, porque eu sou bonzinho. Ela riu com a resposta. Era a resposta que ela tinha dado. O mais velho, com 9 anos de idade, virou e falou assim: eu sei. Por quê? Porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus resgata, recupera e enche de esperança. Você pode criar para você qualquer projeto que você quiser. Talvez você esteja com medo de morrer pelos resultados que você ouviu do seu médico, e os parâmetros estão todos errados. E ele disse: ou você muda, ou algo vai acabar com você. E aí você diz: agora eu preciso de ajuda. E você precisa. Eu vou me alimentar direito, eu vou correr, eu vou para a academia. E você busca isso, se alimenta, vai para a academia, e de repente a sua saúde está nos trinques. Mas uma das coisas que eu quero dizer para você é que mesmo esse projeto funcionando, e é um bom projeto, Jesus é incomparável.
Talvez você olhe para você e você diga o seguinte: eu quero ter uma carreira brilhante, e eu quero deslanchar no mundo profissional, eu quero ser o executivo de uma multinacional, eu quero ser reconhecido, ser capa da revista Exame. Talvez um dia a gente veja a sua cara estampada na revista Exame. Eu vou ficar com muito orgulho. Mas o que eu quero que você saiba é que Jesus é um projeto incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Não se compara. Talvez você chegue para você e diga: eu quero juntar muito dinheiro, e eu quero ser um cara muito bem sucedido financeiramente, eu quero ter grana, eu quero comprar esses 2 prédios, amém, esses 2 terrenos para essa igreja, e dar isso de presente no anonimato, ninguém nem vai saber, amém, Jesus. Eu quero que você saiba o seguinte: você pode até chegar nisso, mas Jesus é um projeto incomparavelmente melhor para a sua vida. Incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Não tem comparação. Talvez você projete para você uma família que viva em paz. Eu durante muito tempo pensei e desejei um almoço, uma refeição na minha casa em paz. Porque a minha família não é uma família tranquila nas conversas. A Dani é descendente de espanhol, de italiano. Eu sou descendente de italiano com paraibana. A gente fala com a mão alto, todo mundo. Os meninos, para pedir o arroz, passa o arroz que está aí. Mas às vezes com a boca cheia, a gente tem que levantar o prato para o arroz não vir em cima. Eu sou compulsivo. Na hora que eu estou na mesa, se essas coisas agitam, faço o arroz, eu como muito mais. Eu começo a orar, e a minha oração em casa é: Senhor, dá paz nessa hora do almoço, porque a nossa mesa é agitada. A mesa meio que italiana, meio que paraibana, meio que Fontana com Domânico. É um barato a mesa. Eu até sonhei um dia com uma mesa assim. Parei de sonhar. Talvez você sonhe com uma casa que seja uma paz, que você entre, as almofadas até flutuem. Eu quero que você saiba que Jesus é um projeto incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Porque Ele resgata, Ele recupera, e Ele continua sendo a esperança. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Neemias, em 52 dias terminou o muro. Em 52 dias ele colocou as portas. Em 52 dias ele consagrou aquele muro todo para o Senhor. E sabe o que ele fez? Ele chamou os porteiros e disse: agora que a gente está com o muro pronto e as portas colocadas, faz sentido ter porteiro, né? Então, porteiros, cuidem das portas. Sabe qual é a segunda coisa que ele fez? Ele chamou os levitas. Os levitas era a tribo que era responsável pela adoração. Era a família Petkov da época. Ele chamou os levitas e disse: estamos restaurados, gente. Chamou os sacerdotes e disse: estamos restaurados, gente. Agora é com vocês. Todo projeto de Deus enfrenta-se muitas lutas, muitas dificuldades,
muitas batalhas, mas termina em adoração. Ele faz a leitura pública da lei, e aí começa a festa. Sabe por quê? Porque Deus resgata, recupera e promove esperança. Deus resgata, recupera e promove esperança. Fique em pé. Sabe por quê? Porque Deus resgata, recupera e promove esperança. Você sabe por quê? Porque Deus resgata, Ele recupera e Ele promove esperança. Porque Deus resgata, recupera e promove esperança. Deus resgata, recupera e promove esperança. A sua vida é um exemplo da história na história. Deus te resgatou, recuperou e continua promovendo esperança. Essa igreja continua sendo a história da história. Ele continua promovendo resgate, recuperação e esperança. Não faz sentido se não for isso. Não faz sentido viver por outra coisa. Deus continua resgatando, recuperando e promovendo esperança. Resgata, recupera, esperança. Resgate, recupera e esperança. Vamos cantar?